Olá, tudo bem? Nesse episódio nós vamos falar sobre o livro 21 lições para o século XXI, do autor israelense Yuval Noah Harari. Harari é o autor mundialmente conhecido pelo best-seller Sapiens. O Yuval tem trabalhado numa linha muito interessante, com muita pesquisa, livros muito bem compostos e estruturados. Sapiens conta a nossa história ancestral, sem perder de vista o que nós nos tornamos, qual o papel do ser humano no planeta e o seu impacto. Depois, o segundo livro dele foi o Homo Deus, falando sobre o futuro dessa espécie, aonde ela poderia chegar com o progresso da biotecnologia, da inteligência artificial e outras técnicas que estão se mostrando muito poderosas. E agora, as 21 lições para o século XXI, que busca trazer a nossa visão para o presente. Antes ele foi para o passado, depois ele foi para o futuro, e hoje esse livro busca trazer para o debate questões que são atuais. Enquanto nas suas duas últimas obras ele foi mais cientista, fazendo um papel de pesquisa, de amarração dos conceitos, nesse livro ele é mais solto, ele fala mais o que pensa, quais são suas opiniões políticas, claro, sem perder o embasamento, sem perder aquela necessidade de se colocar a teoria, de explicar o porquê ele pensa daquele jeito, quais são as teorias que dão suporte a esse tipo de pensamento. O livro ele aborda temas que são muito atuais, como essa volta pela busca do nacionalismo, esse amor à pátria, as fake news, a igualdade, a questão dos refugiados, todas questões que envolvem um mundo que é global, que sofre diversos conflitos, falta de emprego, falta de perspectiva de futuro, descrença nas instituições e vários outros problemas que estão, de certa forma, desestruturando nossas sociedades e mostrando um futuro bem complexo. O livro tem 432 páginas, que são divididas em 21 capítulos, que são 21 lições. A leitura é muito boa, muito fluida. O Yuval ele já cativou seus leitores. Quem leu Sapiens e leu Homo Deus sabe que pode esperar um livro bacana, bem escrito, bem organizado. Pra gente dar continuidade ao vídeo, eu separei alguns dos capítulos para discussão, porque 21 lições deixaria esse vídeo muito comprido. Então eu separei alguns tópicos que fazem sentido para o momento que nós vivemos no Brasil e no mundo. Essa obra, 21 lições, ela está estruturada em 3 pontos chaves, que são conflitos que estão gerando toda essa desordem mundial. O primeiro deles, que o Yuval cita, é uma possível guerra nuclear. Isso desestabiliza muito do jogo político e cria um tipo de dinâmica muito tóxica para resolver os problemas, que são muitos. O segundo são os nossos problemas ecológicos. Não é mais uma questão de querer acreditar ou não, existem indícios poderosíssimos que o planeta está sofrendo muito por causa da nossa conduta. Os oceanos, principalmente no Oceano Pacífico, se você der uma pesquisada, você vai ver que há um tapete de sujeira sobre o mar. Então, o mundo realmente está ficando um caos por causa do nosso consumo desenfreado, o volume de lixo que a gente produz. Então, a gente está criando descompassos na ecologia muito grande. E o terceiro fator é a disrupção tecnológica. Com um futuro onde você tem computadores que tomam decisões, fazem cálculos, criam diagnósticos médicos, inclusive com mais precisão que os próprios médicos, você tem problemas sérios para lidar com uma massa de pessoas muito grande que, como o Yuval cita, se tornariam inúteis para a economia. Então você tem um volume de pessoas que cada vez mais estão sendo jogadas de escanteio por causa de um progresso tecnológico. Então esses são os 3 pontos chaves do livro, e os 21 capítulos, de certa forma, vão girar em torno do desdobramento desses 3 temas. Um dos capítulos que me chamou a atenção é o capítulo trabalho. Ele diz: talvez quando você cresça não tenha mais emprego. O emprego, o trabalho, a necessidade de você desempenhar alguma função, ela é importante, inclusive biologicamente. Qualquer pessoa que ficar parada adoece, não faz bem. A gente precisa das relações, a gente precisa estar em movimento. Então, quando você pensa no mundo sem emprego, além de você estar renegando essa movimentação, essa flexibilidade para o indivíduo, você também está tirando o poder dele de consumo e de se sustentar. Então, cria diversos problemas. O Yuval defende uma tese de que num futuro onde a disrupção tecnológica é muito grande,
você vai ter muitas lacunas, muitos buracos, onde pessoas não vão conseguir ocupar espaços na sociedade. Quando você pensa hoje com tecnologias que já estão surgindo, por exemplo, carros autônomos, atendentes digitais que dialogam com o cliente, diagnósticos médicos que já existem muitos testes, inclusive com mais precisão do que a tomada de decisão humana na elaboração de diagnósticos, então você começa a sentir que o mundo pode ir numa direção muito complicada para o ser humano, aonde vai sobrar espaço para tantos bilhões de pessoas trabalharem. E essas pessoas paradas criam um caos muito grande. Você precisa colocar essas pessoas em ocupação, porque senão, o que pode acontecer? Então é um problema muito sério. E ele fala que num mundo que vai mudar muito, a maior habilidade não é você ter um conhecimento técnico muito elaborado. A lição que ele deixa é que nós precisamos ter flexibilidade mental e uma capacidade de lidar com o estresse muito grande. Enquanto nossos avós e talvez nossos pais trabalharam por muitos anos, mais de 10, 15 anos no mesmo emprego, isso será simplesmente irreal para as futuras gerações. Hoje, muitos jovens já não passam de 2 anos, quando muito 3 anos no emprego, e essa vai ser uma constante. Então vai exigir que você tenha muita flexibilidade, porque as coisas vão mudar o tempo todo. Uma hora você vai estar num emprego que necessita de um tipo de solução, de repente você vai estar em outro completamente diferente. Isso causa estresse, isso causa pânico, isso causa vários distúrbios emocionais que no futuro nós teremos que estar mais bem preparados, principalmente as gerações mais jovens, que vão estar maduras para o mercado de trabalho e para a convivência como um todo, daqui 10, daqui 15 anos, que será um mundo bem complexo. Um outro ponto interessante, um capítulo chamado Comunidade, o Yuval levanta a questão da necessidade de conexão entre os seres humanos. A internet possibilitou a conexão, mas por incrível que pareça, essa conexão não faz a gente se sentir conectado de fato. Não há um tipo de essa sensação de amizade, de comprometimento, de envolvimento real. E isso cria, assim, buracos na nossa existência, porque nós somos seres sociais, nós precisamos dessa dinâmica. E o mundo digital, ele produziu conexões, mas conexões onde nós criamos personas, onde a nossa identidade fica muito mascarada. Na convivência pessoal é mais difícil você esconder. Embora a gente esconda também, há níveis diferentes. O digital a gente só posta o que a gente quer, a gente monta personas e impacta as outras através de um personagem. Isso cria diversos problemas e isso produz um efeito que não é tão positivo. Ele inclusive cita o Zuckerberg, que decide se comprometer com essa causa e criar conexões ainda mais intensas através do Facebook e suas redes, e ele não consegue porque há uma impessoalidade no digital, uma imagem, uma sensação de anonimato, de irresponsabilidade, e parece que essa fronteira é muito difícil de ser vencida. Uma das lições que o Val deixa é sobre a gente voltar a se relacionar no mundo offline. É a gente participar ativamente, é estar inserido numa comunidade física, participar de fato das coisas. Porque não é só uma questão aqui intelectual. Poxa, realmente é importante a gente socializar. Não, vamos além. É uma questão biológica. Se você lê o livro A Conquista Social da Terra, do Edward O. Wilson, você percebe que nós precisamos socializar por uma questão bioquímica. Quando você sai com pessoas que você gosta, quando você interage, quando você está num romance, isso produz bioquímicos. Neurotransmissores trabalham de forma mais ativa. É produzido sensações de bem-estar, inclusive de regulação hormonal. Então você se sente melhor. Então não é uma questão de, não, eu não ligo tanto para socializar. Está no seu DNA, é preciso. Um outro capítulo do livro que faz total sentido para o mundo atual é essa volta, essa ambição, esse desejo patriótico, o nacionalismo. Ele mostra que essa não é uma questão que acontece em um ou outro país. É uma tendência. E é uma tendência por quê? Nada surge do nada. Há, sim, uma ligação com várias outras causas. O nacionalismo ele é reflexo de um mundo que se tornou muito globalizado a ponto de se perder a mão. As pessoas perderam o sentido de conexão. As coisas estão muito mais soltas e interdependentes. Você tem nações que são dependentes uma das outras. Isso cria uma espécie de descompasso ao longo do tempo.
Por quê? Porque quando você começa a terceirizar certos trabalhos para certos países, quando você cria certas dinâmicas, você abre algumas brechas no seu próprio território. E isso é totalmente comum, assim, não teria como ser diferente. Quando você começa a comprar seus produtos da China, porque lá é muito mais barato que produtos nacionais, os produtos nacionais param de vender. Então você cria certos problemas. Claro, eles poderiam ser resolvidos com um pouco mais de flexibilidade política. Talvez sim. Mas aqui o Yuval está mostrando, inclusive eu vi esse conceito antes em Bauman, sobre problemas globais são resolvidos globalmente. Hoje, como o nosso instinto é de preservação e nós somos muito tribais, a primeira coisa, quando acontece essa emergência, a gente tenta se fechar, se proteger, é uma questão de medo, é um instinto automático. Então, esse retorno a fechar o conceito em pátria, em nação, é sim um efeito colateral, é o medo desse abismo que se abriu dos problemas, como a disrupção tecnológica, o problema nuclear e também o problema ecológico. Se for pensar na questão da poluição, não se resolve com nacionalismo, mas sim com uma visão global. Não tem como um país parar de sujar e outro continuar e resolver o problema. Então precisa muito mais de união do que de separação das pessoas. Trecho do livro que eu vou ler para a gente amarrar essa parte do nacionalismo. Temendo pelo destino de seus sistemas nacionais de saúde, educação e bem-estar social, pessoas em todo o mundo vão buscar conforto e sentido no seio da nação. Esse trecho é interessante porque ele mostra como essa reação nacionalista ela é uma forma de medo, uma forma de não conseguir lidar com o caos. E quando a gente tem medo, a gente se fecha. Aqui é o medo da ameaça, é o medo dos privilégios acabarem. Ninguém quer perder emprego, ninguém quer perder sistema de saúde, ninguém quer perder onde mora, ver seu país inundado de problemas e conflitos. Então as pessoas, é uma questão biológica, a gente busca se proteger. Todos os problemas que o Yuval levanta e que são notados por todos nós no presente não são possíveis de resolver com políticas simplesmente nacionais. A gente precisa sim de políticas fortes que resolvam problemas internos, mas os problemas que vão complicar o mundo de verdade precisam ser resolvidos de forma global. E tá aí o grande desafio do século. Um outro capítulo que é totalmente nossa vida cotidiana é a fake news. Ele mostra e fala do conceito da pós-verdade, onde o que passa a ser necessário é lotar, inundar o mundo de informação. Não importa tanto se isso é verdade. Até o público criou um tipo de tolerância a isso. As pessoas não estão tão preocupadas com a verdade. Passou a ser muito mais um jogo combativo entre diferentes formas de pensar. E o que importa é você deixar na mente das pessoas um tipo de ideia, um tipo de sensação, um tipo de inconformismo, mesmo se isso for mentira. E isso está sendo usado em diferentes lugares do mundo por diferentes políticos como uma tática, como uma forma de se fazer um jogo político num mundo informacional onde muita informação é produzida e essa informação constantemente é sobreposta por outras. Você tem o quê? Uma liberdade para mentir. Porque rapidamente outra informação vai ocupar espaço da cabeça das pessoas, então sobra sempre espaço para se continuar mentindo. E como a velocidade é muito grande, mesmo depois que você conta um novo fato, o estrago já foi feito. Mesmo que você traga a verdade, o estrago já foi feito. E criou-se e cria-se cada vez mais uma tolerância em torno dessa pós-verdade. A lição que o Yuval deixa é o nosso cuidado com o que nós propagamos de informação e com o que nós lemos. Não sair lendo qualquer fonte de informação, mas buscar bons conteúdos, com boa bibliografia, referência. Não sair perpetuando coisas que parecem achismo. Buscar informação para o seu radar de fake news ficar ligado. Quando algo aparecer, você fala, não, isso soa muito estranho. Não faz muito sentido, mas isso só se dá através da leitura de bons conteúdos, o entendimento das coisas de uma forma mais ampla, sem se apegar necessariamente a ideias fixas, mas sim buscar uma forma geral de enxergar o mundo. Para a gente fechar, um capítulo que chamou muito minha atenção é educação. O Yuval mostra que no mundo de hoje, os jovens que estão ingressando no sistema educacional, a última coisa que eles precisam é de informação.
Informação que eles mais têm acesso. Com o celular, eles descobrem qualquer coisa. Não tem como você cobrar dos alunos memorização mais. É simplesmente ridículo. Não funciona. Num mundo onde a informação é a coisa mais abundante, o que a pessoa precisa aprender a fazer é trabalhar com a informação, filtrar, saber o que é fake news, ter um bom senso, um bom direcionamento, principalmente saber aprender. Ter essa habilidade e flexibilidade de saltar de conteúdos, de disciplinas, sem perder o brio, sem perder o entusiasmo. Porque na modernidade, sobreviverá quem tem maior flexibilidade mental. Não quem tem o maior volume de informações memorizadas, mas sim quem tem aquela capacidade de resolver problemas, pensar soluções diversas, em diferentes níveis, em diferentes contextos. Quanto mais você cria flexibilidade mental, mais rápido você aprende, mais rápido você muda informações, trocas, realiza trocas, novas conexões. Isso é muito poderoso, principalmente para o nosso futuro. Mas o presente já pede esse tipo de dinâmica. E o que eu achei do livro? É um livro leve, sem complicações, fácil de ler, muito dinâmico, capítulos que não se prolongam muito. É um livro fácil. É um livro bem diferente dos últimos 2 que o Yuval escreveu. A qualidade é semelhante, a forma de escrever, a forma que ele é estruturado. Mas a densidade do conteúdo é mais leve, é mais prático de você reconhecer ali o presente e entender os problemas que o mundo passa. O livro ele recebeu algumas críticas, algumas pessoas disseram que é mais do mesmo, que o Yuval escreveu só para faturar. O livro tem semelhança com o Homo Deus? Sim, mas nesse livro ele tenta vir mais no presente, não puxar tanto no futuro. E o Sapiens, ele usa alguns pontos de referência para falar das questões biológicas, das questões evolutivas, que também são importantes para a gente entender o curso que o mundo está tomando. Então, é um livro bacana. Não é um livro que se você já leu Homo Deus e Sapiens, vai ser completamente inédito. Mas ele é bacana. Ele é como uma linkagem entre Sapiens e Homo Deus, mas muito bem contextualizado com o presente. Diferente do Sapiens e do Homo Deus, que são passado e futuro. Então vale a pena, é uma leitura que se você já leu os dois, vale a pena porque fecha o ciclo, e se você não leu nenhum dos dois, é bacana que você tenha aí uma amostra do pensamento do Yuval.